Sejam muito bem-vindos ao Cafezinho com a Bia Prosa Psi. É o nosso encontro falando sobre afeto, ciência e propósito. Eu sou Beatriz Bousada, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em TDAH, né, e realizadora e idealizadora desse podcast. Hoje o primeiro episódio será sobre Minha Mente Não Desliga, TDAH além dos estereótipos. E não poderia faltar uma oportunidade de estarmos aqui com dois profissionais maravilhosos que vão justamente elaborar uma conversa sobre TDAH. Estou aqui com Letícia Rezende, psicóloga, especialista em rastreio, né? Isso. Intervenção do TDAH. Uhum. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E o doutor Lucas Campos, médico, pós-graduado em psiquiatria, né? Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Pela sua prazer imenso estar aqui. Isso é excelente e eu convido você para um cafezinho. Agora. Vamos tomar um cafezinho, gente? Vamos, tô precisando. E ótimo sem açúcar, né? Por favor. Por favor. Você também é sem açúcar? Sim, desde que eu virei adulto. Então, Meu foi desde que os problemas começaram. Engraçado que no cursinho meu café era com 4 sachês de açúcar. Hoje em dia passa longe. 0 açúcar. Eu adoro doce, mas o café é um hábito. Obrigada, Bia. Que eu acho que de fato é para a vida inteira. Cheiroso. Tá cheiroso? Uhum. Eu fiz hoje meia horinha antes de vir. Maravilhoso, quentinho. Uhum. Bom, falando sobre TDAH, transtorno voltado para o neurodesenvolvimento, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse transtorno, ele compromete, né? Sempre a atenção, a regulação emocional e o controle das emoções, né? E eu tô querendo escutar um pouquinho de vocês sobre isso na vida. Você, quanto profissional, TDAH também? Né? TDAH com predominância desatenta. Também. Com várias coisas para a gente estar conversando, né? E a gente sabe que tem um comprometimento, né, direto no córtex pré-frontal, né, em outras áreas do cérebro que contribui para uma vida um pouquinho mais, não digo difícil, né, mas um pouquinho mais trabalhosa, né, porque está ligado diretamente ao controle inibitório, ao planejamento, à motivação, à memória, aos atrasos, né? Sei bem como que é isso. E depois que a gente descobre ou percebe essas questões na nossa vida, coisas anteriores começam a fazer muito sentido. De caraca, então, nesse momento da minha vida não era uma falha, não era uma falha de caráter, um erro meu. Era uma dificuldade que eu tinha por uma neurodivergência que me atravessou durante o processo de formação do meu sistema neurofuncional. E aí esse diagnóstico ele vem e liberta. Exatamente. Tira um peso, né? Eu acho que ele, a partir do momento do diagnóstico, você tem 2 escolhas. Ou você se rotula e entra ali numa coisa meio que autolimitadora. A partir das suas dificuldades, você entra num diálogo de, não, peraí, eu tenho isso, então não vou fazer nada a respeito disso. Ou então você vai para um lado de libertação, de tirar um peso das suas costas, que você colocava como sendo inadequado, às vezes taxado de indisciplinado ou de não interessado, mas na verdade você até tinha bastante interesse, tinha até muita disciplina, só que tinha um grande peso que te atrapalhava e você não sabia. E o diagnóstico te liberta disso. Exatamente. Bia, é engraçado, né, como você falou, eu lembro da primeira vez que eu tive contato com o meu TDAH. Eu era muito criança, eu não sabia que era TDAH. Estava na escola, todas as crianças colorindo. E eu levantei, não ficava quieta, levantei para jogar alguma coisa no lixo. Quando eu voltei, a menina que sentava na minha frente também tinha levantado. E eu sentei no lugar dela e comecei a colorir o desenho dela. Quando ela veio e viu que eu estava colorindo o desenho dela, ela fez um escândalo. Porque você não sabe colorir, você está rabiscando tudo. Gente, eu devia estar no prezinho. A cena ficou na minha mente. Como assim eu não sei colorir?
que negócio é esse, eu sei colorir? E aí eu comparei os desenhos, a professora me mostrou. E realmente eu não sabia colorir. A minha desatenção era tamanha que eu, além de não saber colorir, também não sentava na minha própria mesa. E esse episódio ficou na minha mente por muitos anos, até o dia do diagnóstico. Eu falei, ai, glória a Deus. Eu não era embotada, eu só tinha TDAH. Eu só tenho TDAH. E é uma coisa muito libertadora mesmo, se você poder lidar com o seu diagnóstico, né? Sim, sim. E às vezes é um diagnóstico que demora para vir. Sim. Por vários motivos, né? Às vezes falta de acesso, falta de compreensão, falta de acolhimento de quem está ao seu redor, que poderia te levar a buscar um profissional, ou até mesmo pelas dificuldades inerentes ao processo de dar o diagnóstico. São sintomas tão pouco específicos, que estão presentes em tantas outras situações nos diagnósticos psiquiátricos, e ainda mais, até mesmo sem diagnóstico, né? Dependendo do estilo de vida que você leva, é natural que você esteja com dificuldades na atenção, com dificuldade em manter compromissos, em erros por descuidos, por conta de estresse, de correria, de falta de sono. E aí é muito difícil você dar um diagnóstico assim. O meu caso foi até um diagnóstico tardio. Eu recebi essa primeira ideia de que, olha, eu acho que pode ser isso, do meu terceiro ou quarto psiquiatra. Estava na faculdade, já tinha tido um primeiro contato com um profissional de psiquiatria que falou, não, você tem depressão e ansiedade. Isso é interessante. E aí depois eu vou querer falar sobre isso. Ficou nisso, fica depressão, alimentando. depressão, ansiedade. E aí depois de muito tempo o profissional falou, cara, peraí, isso aqui acontece? Isso aqui acontece? O que acontece? Eu acho que você tem TDAH. E aí aquilo abriu, sabe? Eu falei, caraca. E você então tinha noção isso. já do que era o TDAH? Já. Eu estava na faculdade, eu já tinha passado pela primeira cadeira de psiquiatria, no 6º período, mas e isso eu falava até com meus alunos, quando eu voltei a dar aula na faculdade, eu falava com meus alunos que, olha, apesar de eu ter passado pela psiquiatria, de eu ter conhecimento, mesmo que superficial sobre o assunto, eu estava realmente num processo depressivo e eu me julgava. Isso. Eu olhava para as minhas dificuldades, poxa, não conseguia ir para a aula, não conseguia estudar, não conseguia fazer uma coisa que era básica para mim naquele momento, que eu estava, entre aspas, só estudando, né? E aí eu me olhava e falava, cara, eu sou um vagabundo, eu não mereço o sacrifício dos meus pais por mim. E aí vinha aquela ruminação de pensamento autodepreciativo, pensamento negativo. E aí eu falei com ele, gente, olha, eu já tinha conhecimento sobre o assunto e mesmo assim eu não conseguia enxergar a presença de um problema, de uma patologia. Sim. E eu me julgava. Imagina quem não tem esse conhecimento, Sim. mesmo que o meu conhecimento na época fosse muito superficial, mas quem tem zero, ou até mesmo quem tem conhecimento errado sobre o assunto. Sim. Como que ele vai acabar se julgando ainda mais? Por isso que eu digo que o diagnóstico ele é libertador. Porque ele tira esse peso das suas costas. É interessante quando você fala que é libertador, né? Porque muitas pessoas também usam como desculpa, Sim. né? Como amuleto, né? Eu tenho TDAH, por isso que eu não consigo realizar. E é interessante quando a gente fala de TDAH, porque são 3 tipos, né? Todo mundo aí consegue estudar, ler, que é o desatento, o hiperativo impulsivo e o combinado. Sim. Mas vai muito além disso. Nossa. É interessante como que surgiu o TDAH, né, no consultório. Há mais ou menos uns 2 anos, 3 anos depois da pandemia, eu comecei a atender pacientes que talvez tivessem um diagnóstico de depressão, de TAG, de bipolaridade, mas eu parava para poder enxergar, tem alguma coisa em comum entre todos eles, mesmo assim com essa divergência de diagnósticos. E o que tinha em comum de todos eles? Um sentimento de fracasso, uma angústia, né? Uma autocobrança muito grande, uma mente muito acelerada e, ao mesmo tempo, uma dificuldade enorme de manter os hábitos, de manter a constância, né? Essas pessoas passavam para mim que não conseguia ler livro, que não conseguia, na 2ª página já estava cansando do livro. E aí eu comecei a enxergar que era muito além do que eu tinha aprendido na faculdade. Eu resolvi fazer uma pós-graduação em neuropsicologia, comecei a me apaixonar, né, por essa área e automaticamente vinham pacientes que nem sabiam que eu trabalhava com TDAH e eu olhava assim, não é possível, será que é mesmo? E aí eu comecei a estudar. Estudei sobre todas as fontes de diagnóstico, né, todos os questionários e testagens, comecei a desenvolver muito relacionado online, né, porque eu comecei a atender
Pernambuco, outros estados, né? Porque a pandemia Amplia o seu horizonte, abriu muito isso para mim. E eu comecei a enxergar um sofrimento, quer dizer, a dor, principalmente do adulto que não sabe que tem o TDAH e que vem em busca de um diagnóstico, é muito grande. Porque quando você fala da depressão, eu imagino como que você sempre sentiu a capacidade de fazer e não conseguir fazer. Sim. E a comparação também, que vem acompanhada com isso, né? Eu acho que a comparação é o que mais pega, né? É horrível. E toda comparação é extremamente injusta, porque você só vê um lado da moeda. Exatamente. Você não vê o outro lado que a pessoa está escondendo, né? Aí você vê, poxa, eu estou na mesma faculdade, eu tenho o mesmo tipo de alimentação da pessoa, também nasci de 9 meses igual a pessoa, desenvolvi plenamente minhas capacidades sociais e funcionais, mas eu não consigo, ela consegue. Por quê? Exatamente. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando. E como também. a mente criativa... Exato. A mente é criativa, Muito. não é? Nossa, demais. Vem aquele turbilhão, né? E para coisa que não tem muito sentido, então você vai criando coisa. Para que eu vou fazer com isso? Não sei, mas tá aqui. Uma piada ou uma coisa boba, tá aqui. Criei. O que eu vou fazer? Não sei, mas tá aqui. Eu tenho o apelido, junto com minhas irmãs, né, que eu sou a rainha das piadas ruins. Eu falo, gente, é o TDAH. As piadas são péssimas. Incluir isso nos critérios diagnósticos. Eu acho que podia. Porque é uma coisa absurda, uma criatividade assim, surreal, né? Sim. E o que a gente vai fazer com isso? Exatamente. O que E como que é ter TDAH e trabalhar na vida de pessoas que têm o TDAH? Né? Você... nessa área de atuação igual a minha na psicologia, né? E você na psiquiatria, como que é? Ô Bia, eu acho que eu fui para essa área muito parecido com você. Eu via as pessoas com TDAH e falava, caraca, não é possível. Cadê o diagnóstico? Onde que tá? E subdiagnosticada mesmo. Ansiedade, TAG e tal. Não era. Estava muito claro. Por ter TDAH, estava muito claro para mim. Eu falei, não, gente, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer para melhorar como profissional e poder ajudar melhor esses pacientes. E aí fui fazer o curso e eu acho interessante que aí às vezes eu estou trabalhando com os pacientes e falo assim, mas Letícia, você consegue fazer isso? Aí eu olho para o paciente, quase todas as vezes. Nem sempre. Não funciona sempre. Como eu também não vou esperar que vai funcionar para eles todas as vezes, né? Então, assim, é muito interessante, é uma troca muito gostosa. Sim. Porque você está dentro do que é o TDAH. Qual que é o seu tipo? Qual que é o seu? Misto? Desatento? Não, desatento. O desatento? Desatento, exatamente. É literalmente a garotinha da lua, né? Sempre desligada, no mundo da fantasia, né? E o mundo da fantasia não sai da gente, né? A gente cresceu, mas não vai embora, né? E pensamentos aleatórios, pensamentos intrusivos, né? Sim. Coisas assim absurdas e as piadas ruins. Eu acho que me define. Eu acho que a palavra troca que você falou é muito bem escolhida, porque eu sinto exatamente isso. O paciente ele me descreve um cenário que eu penso, já passei por isso, sei como é que é. E eu posso falar para ele como que é. E aí eu acho que está a chave do acompanhamento e do tratamento, que é o afeto, a empatia. Porque a gente se guia pela ciência, as evidências científicas estão aí para ajudar a gente a chegar ao diagnóstico, a investigar. A ciência, ela guia. Mas, como diria Raul Seixas, cada um de nós é um universo. Então, o afeto, nesse ponto, ele acolhe. Sim. E ele encaminha. A ciência guia e o afeto encaminha. Isso é maravilhoso. Sim. E naquela situação, eu consigo falar com o paciente, olha, eu sei como que você está, porque eu já te vi. Ou até mesmo eu estou aí. Só que eu faço tal e tal coisa para conseguir ajudar, controlar essa disfunção que eu tenho nessa situação. Ou então até mesmo do ponto de vista de medicação. Eu faço quase que um sommelier de medicação com o paciente, que eu falo, já tomei esse, e é assim, assado, sei o que você vai ter e sei como que você vai se sentir. Eu acho que para o seu tipo, esse daqui é mais indicado, porque já passei por uma situação parecida e não vai ser tão legal você vivenciar isso. Então, a troca é uma palavra muito boa. E eu acho que o paciente, quando ele percebe, quando quebra um pouco ali a figura inatingível do profissional, porque em um consultório tem uma relação de poder por debaixo dos panos. Então, quando quebra essa relação de poder Foucaultiana que está ali, o paciente vê, pô, esse cara é um ser humano também. Exatamente. Ele entende que o que eu estou passando é um ser humano.
Eu acho que é por isso que nós até somos mais procurados para falar sobre o TDAH. Porque a pessoa já vai falar sem aquela... Cara, você entende. Eu Você adorei, sabe. né? Na verdade, no encontro com você soltou que era o TDAH. Aí eu já tava com isso daqui na minha cabeça. Eu falei, um eu já tenho. Ótimo. Um convidado eu já Olha só. tenho. Aí quando eu fui atrás do outro convidado, eu só fui saber que você tinha TDAH vendo seus stories. Ah, é? Que legal. E aí eu escutei uma pessoa falando assim, doutor Lucas já postou uma vez no story assim, gente, eu fui pro cinema, eu fui de carro e voltei a pé, cadê meu carro? Teve esse Pior. episódio aí. Não foi bem o cinema, é pior do que isso, foi a academia. Ai, meu Deus. Eu moro, assim, quase que do lado da academia. Só que não sei por qual motivo que às vezes me bate uma preguiça imensa e eu vou de carro para um lugar que eu vou me exercitar. E assim, a volta que eu dou de carro é muito maior. Paro o carro no estacionamento e já estou acostumado a voltar a pé. Chego em casa, eu tava de carro. Aí eu volto a pé para buscar o carro e volto de carro. E não aconteceu uma vez só, não. Já aconteceu algumas. E aí agora eu me lembrei de um episódio que aconteceu quando eu ainda estava no ensino médio, antes de saber desse diagnóstico, que eu tinha ido de bicicleta para o inglês e começou a cair uma chuva torrencial, quando eu estava lá no inglês já, e para voltar eu arrumei uma carona. Eu falei, nossa, que beleza, arrumei uma carona, não vou precisar pegar chuva. No meio do caminho eu falei, para, E a bicicleta? eu tô de bicicleta. Aí eu tive que descer do carro, voltar a pé até a bicicleta na chuva, pegar a bicicleta na chuva e ir pra casa de bicicleta. Eu falei, caraca, Ô, Lucas, isso nunca aconteceu. Eu tenho uma história assim, no ápice do TDAH. Eu fui sair de casa com os meus meninos, né? Tenho 2 filhos. E a gente ia no shopping. O carro estava parado em frente à nossa casa. Entrei no carro e milhares de coisas, e faz aqui, vamos embora. Eu escutei 2 portas batendo. Se 2 portas bateram, 2 crianças entraram no carro, certo? Uhum. Então, fui pro shopping. No meio do caminho, eu tô falando com meu filho sentado atrás, não sei quem não é Murilo, não sei quem não é Murilo. Murilo, Tá responde! quieto hoje, Murilo? Eu olho pra trás, Murilo, responde. Cadê o Murilo? Nossa. Gente, eu deixei o meu filho pra trás. Ele tinha batido a porta, mas tinha uma sacola do lado que ele queria entrar, ele foi dar a volta para entrar do outro lado. E eu arranquei com o carro e fui embora. Nossa. Gente, eu voltei para casa aos prantos, porque eu esqueci o meu filho. Dei a volta, voltei e peguei ele sentado assim no passeio, né? Mãe, não é possível, mãe. Não é possível que você me esqueceu. E aquele dia eu falei, ai, Deus, foi o ápice. É assim, possível, né? É Tá possível. pipocando na minha cabeça aqui. Você falou aí no início do seu conto agora, né? Da sua vida. A palavrinha preguiça. Uhum. Hoje a gente está conversando e eu vejo que vocês contam e conseguem rir dessas situações porque é saudável, porque é sinal de que vocês estão lidando cada vez melhor com uma situação que antes não tinha esse reflexo na vida de vocês. Então, quando você fala a palavrinha preguiça, o paciente quando chega no consultório fala assim, eu não aguento mais ser preguiçoso, e eu paro para poder explicar para ele, não é preguiça, essa palavra não cabe no seu dicionário enquanto adulto TDAH. O que você tem é uma disfunção, né? Essa parte sua de colocar a mão na massa, isso daí é muito mais pesado do que para uma pessoa que não tenha. Então, a preguiça, ela é uma palavra muito, muito forte, muito negativa, e que para poder desconstruir que na verdade não é preguiça, é uma dificuldade que tem na função executiva, demora um pouquinho, né? Demora. Porque você, com esse diagnóstico, ainda soltou um preguiça. Sim, demora muito. E às vezes você já está acostumado com a sua dificuldade na função executiva, que você já prevê que aquela tarefa que você vai ter que fazer, por mais simples que seja, vai ser um saco. Isso, vai ser horrível. isso. Mesmo que seja, hoje eu tenho que acordar, tomar meus remédios, lavar roupa e fazer alguma coisa, o processo que você pensar, mas para lavar roupa, tem que pegar a roupa no cesto, tem que separar por cores, tem muito que ver mais... o amaciante e tal. Aí você já sabe que no meio do caminho você vai ver que a louça está suja, vai parar para lavar. Vai. E quando você for lavar a louça, vai pensar assim, quer tomar um cafezinho, vai fazer o café e com o café na mão. Já aconteceu comigo. Você vai deixar em um lugar para fazer alguma coisa, do nada, eu tava com o café na mão. Quando Cadê você volta, o café? o café tá frio. E aí tá tudo por fazer.
e você não fez nada, já é meio-dia e já é hora de vir pro podcast e você ainda acha que não é? Você achou que estava 4 horas adiantado e quase chega atrasado. Você ainda acha que dá tempo e você fala, peraí, estou quase atrasando. Cegueira então temporal. isso continua acontecendo. Isso é importante da gente Má estar gestão do comentando. tempo. Isso. É uma miopia relacionada ao tempo, né? O tempo funciona, a percepção do tempo funciona diferente. Né? O TDAH, o adulto com TDAH, acha que vai dar tempo de fazer tudo, né? E na verdade, muitas vezes não dá tempo. Né? Isso causa frustração. Das vezes não dá tempo. Então, é importante vocês estarem se colocando, porque você não vai virar outro Lucas e você não vai virar outra Letícia. A essência continua, porque o cérebro nasceu diferente. Sim, exato. A questão é saber lidar com tudo que vocês têm de dificuldade no dia a dia. Sim. Mesmo, a gente vai falar agora também, né, sobre a questão da medicação, sobre a questão de outras alternativas, né, de conseguir levar o TDAH, mas assim, a essência é a mesma. O saber lidar é constante. O problema que você vivencia vai continuar acontecendo, vai né? Continuar. Você vai continuar tendo desatenção, você vai continuar tendo dificuldades na sua função executiva, só que vai estar menor com o tratamento e você vai saber lidar melhor com isso, se preparar, se programar e mitigar as consequências. É o autoconhecimento, que é muito importante. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, a gente está falando de um trabalho multidisciplinar. Né? Não adianta só terapia se não tiver, quando precisa, um acompanhamento também, né? Com medicação. E aí pode ser só terapia, não pode ser só medicação, né? Porque eu falo que fez terapia, pode usar medicação. Exato. Usou só medicação, não vai funcionar. Exatamente. Não funciona, porque não vai conseguir se entender, não vai conseguir se enxergar, não vai conseguir, né, desenvolver o autoconhecimento que é tão importante. Mas o problema é que é muito mais fácil, né, Bia? Só tomar a medicação. Só tomar a medicação. É muito mais fácil. É muito mais fácil e a gente coloca, às vezes, uma expectativa tão alta naquilo de que eu não vou precisar me implicar. Não vou precisar mudar meus hábitos. E aqui eu faço um parênteses também para emagrecimento, né? Exatamente. É tão mais fácil fazer uma canetinha do que eu fazer a canetinha e uma reeducação alimentar, um exercício físico. Mas eu vou só fazer a canetinha e eu vou emagrecer meu peso. É um pensamento mágico, que as coisas vão funcionar com uma canetinha, um comprometinho. O imediatismo, né? É o agora, né? E não é assim. Bom, eu vou passar como que eu funciono assim em termos de um atendimento e depois eu gostaria que vocês também colocassem a experiência de vocês, tá? Claro. O paciente veio com um diagnóstico que eu sou bipolar. Isso veio muito, né? Aí na minha escuta eu vou identificando com o tempo, né? 1 mês, 2 meses. Aí eu uso o meu tempo de terapia também para aplicar os testes, porque aí eu tenho a questão da neuropsicologia, que é uma intervenção interessante para mim nesse momento, né? E aí a gente vai descobrindo o tipo de TDAH que ele tem, né? E aí durante o processo a maioria das pessoas viram para mim e falaram assim, eu tenho que tomar remédio? Eu tenho que tomar remédio? Eu tenho que tomar remédio? Aí eu fico assim, olha, vamos analisar a sua situação. Por quê? Quando é um diagnóstico tardio do TDAH, automaticamente já desenvolveu alguma doença mental. Porque o nível de ansiedade é sempre muito elevado com o passar do tempo diante de todas as dificuldades, que vem associada às vezes um toque, vem associada às vezes o desenvolvimento de um TAG, né? Sim. Então, quando eu enxergo que está nesse nível, eu já exponho para a pessoa que vai precisar da medicação. Aí eu conto a historinha. Eu virei e falei assim, olha, você precisa de uma medicação para aumentar a sua dopamina, porque senão você não vai conseguir estudar e passar na prova do Enem. Exatamente. Né? Mas eu tenho que tomar Ritalina assim? Depende. Às vezes você vai precisar tomar só para poder fazer, né, os estudos da sua prova. Às vezes você vai precisar para a sua vida. Então, isso tudo a gente vai analisando com o passar do tempo. Com certeza. E aí eu tenho aquela visão de encaminhar para profissionais, né, que a gente já sabe que tem um domínio maior relacionado ao TDAH, porque não são todos profissionais que mesmo hoje em dia sendo dito, sendo falado nas redes sociais, mas assim mesmo tem profissionais que não têm o conhecimento ainda. Eu preciso te contar uma coisa interessante. Então vou passar para você. Fala. Falando no de seu profissional. consultório. Esses anos da prática clínica, eu tive um
um paciente que eu falei com ele, olha, gente, a mesma história, né? Não está dando, vamos ter que tratar com a medicação. Você precisa procurar um profissional. E ele procurou na cidade dele, e o profissional que atendeu ele falou assim, você teve tênia quando você era criança? É por isso que você é assim. Eu juro pra vocês. Meu Deus. Eu estou falando sério. E essa história, isso repercutiu, né, nas nossas sessões, claro, de uma forma muito engraçada. Eu precisei de levar, né? Não, vamos contornar isso aí. Porque a pessoa ficou assim, como assim? Você falou que era TDAH e eu tive tênia. Eu falei, não. Meu Deus. Juro. É verdade, Lucas. Mas engraçado. É um caso verídico mesmo, né? Eu vi um estudo, eu não lembro agora, depois até te passo, se você quiser botar na descrição do podcast, qual que é. Você vai lembrar? Vou. Eu vou te cobrar. Você tem que lembrar de lembrar. Vou, assim que eu chegar, eu vou mandar pra você. É um estudo que avaliou os 100 mais visualizados posts do TikTok sobre TDAH. E esse estudo viu que esses 100 vídeos, eles somavam-se milhões de visualizações, e mais de 60% deles continham informações incorretas. Nossa. Olha só. E 2/3 deles eram feitos por profissionais da saúde. Nossa. Olha só. É assustador. É. São duas vias aí. O primeiro, o diagnóstico errado, né? E segundo, o não diagnóstico. Sim. Exatamente. Exato. E aí tem o que você falou também do transtorno que acompanha. Às vezes tem uma ansiedade, tem um toque. Sim. É muito comum. É muito comum. A presença da comorbidade no TDAH pode chegar a 70% dos pacientes adultos. Isso. 70% das crianças com TDAH vão desenvolver um quadro ansioso quando se tornarem adultos. Sim. E isso dá também, por outros motivos, pelas questões genéticas. Sim. E aí, uma coisa que pega muito quando chegam esses pacientes no consultório é uma primeira grande barreira que se dá, porque o paciente acha que vai chegar no consultório e vai sair de lá com a prescrição de um medicamento psicoestimulante. Isso. E ele sai de lá com uma negativa. Isso. Ele sai de lá com uma prescrição de um antidepressivo para tratar primeiro a ansiedade. E sai frustrado, porque eu explico para ele, olha, enquanto os sintomas ansiosos ou depressivos ou de transtornos de uso de substâncias estiverem presentes, a gente não consegue nem sequer investigar o TDAH. Exatamente. Isso. Porque um dos critérios para dar o diagnóstico de TDAH é que aqueles sintomas não são melhor explicados pela presença de um outro transtorno psiquiátrico. Além do mais, o uso das medicações que tratam o TDAH pioram, na maioria das vezes, o tratamento, ou melhor, os sintomas do diagnóstico que a pessoa tem em comorbidade. Então, se você tem uma ansiedade com TDAH e você toma um psicoestimulante, você vai piorar a sua ansiedade. Isso eu já vi muito em consultório. E piorando a ansiedade, sua desatenção piora muito. Isso. É interessante, vamos supor, se a gente for falar do Venvance, eu já tive várias experiências com pacientes que, assim, começou a tomar o Venvance, mas a ansiedade aumentou de uma forma muito, ainda mais que causou mais danos, mais prejuízos do que qualquer outra coisa. Ainda mais a lisdexanfetamina, que das medicações psicoestimulantes é a única que tem o mecanismo de ação de criar, entre aspas, novas moléculas de dopamina. Isso. Então, de todos, é a que mais tem potencial de causar sintomas ansiosos. Isso. E além de tudo isso, eu costumo até falar, quando você está diante de um adulto que tem essa dupla presença de sintomas, na maioria das vezes, quando você trata e estabiliza os sintomas ansiosos e depressivos, talvez nem seja preciso tratar medicamentosamente o TDAH. Sim. Exatamente. Então, fala agora, porque você... Com todo respeito. É isso que a gente vê na prática, né, na clínica. As pessoas primeiro têm essa imaginação de vou ter que tomar remédio, vai resolver magicamente, não tem um esforço para. Isso. E o que eu falo muito o TDAH é um transtorno, mas ele não precisa ser um transtorno na sua vida. Vai ser se você quiser, se você deixar. Então, para isso, precisa da terapia. Só a medicação não resolve. Você precisa da terapia. E é incrível essa colocação, porque as pessoas querem o quê? A Ritalina. Mas a Ritalina vai resolver? Não todas as vezes. Todo mundo que tem TDAH tem que tomar Ritalina? Também não. Né? Então, assim, é exatamente isso. Eu penso como Lucas, traduziu meus pensamentos, tá? Isso. E o que eu pego muito, que me incomoda muito, essas questões dos diagnósticos errados, isso é uma coisa que me preocupa demais. Eu já peguei eu tive uma paciente
que ela começou a terapia num quadro de depressão profundíssimo. E conversa vai, conversa vem, não sei o quê. Minha mãe é TDAH. Eu, opa. Não tem como fugir do Número 1, minha mãe é TDAH. Sim. Número 2, meu irmão tá fazendo um rastreio. Não é rastreio, é testagem, né? Sim. Meu irmão é autista. Eu, opa, 2 já. Vai piscando aí as Lógico, eu luzinhas, falei, né? então, olha só, vamos conversar? E vamos lá, como é que era, não sei o que. E viemos todo o rastreio. Resultado. Tem a comorbidade da depressão? Sim. Mas o que ela tem é TDAH. E aí eu falei, bom, agora está na hora da gente procurar um psiquiatra. Sim. E qual que é o tratamento? Você acha que eu tenho que tomar Ritalina? Não. É o antidepressivo mesmo. Né? Agora, as pessoas não têm muito essa noção, né? É um pensamento mágico do vou resolver. E eu acho legal essa fala que você trouxe sobre a sua experiência com medicação e a da Bia, porque já fui convidado algumas vezes para umas universidades aqui de Juiz de Fora para dar aula de psicofarmacologia no curso de psicologia. E eu vejo que, principalmente nos acadêmicos, tem-se uma ideia de que isso não é para mim. Não vou prescrever. Para que eu preciso saber disso? E eu falava nas aulas, e falo inclusive no curso que eu dou sobre psicofarmacologia para psicólogos, que o paciente ele vai perguntar para você. Sim. Exatamente. Sim. Ele te vê toda semana. Sim. Talvez ele saia do meu consultório com uma boa transferência, Isso. mas com uma prescrição e vai ver ali, peraí, antipsicótico. Exatamente. O que esse cara acha que eu tenho? Aí vai lá no consultório, Bia, esse cara tá doido, me passou um antipsicótico. Se a Bia não souber que, apesar do nome antipsicótico, a medicação pode ser usada para tratar transtornos de humor, transtornos ansiosos, transtornos de toque, de hiperatividade, até mesmo insônia, Sim. ela vai contribuir negativamente para o tratamento. Sim. Então, o conhecimento ele tem que ser espalhado, Sim. inclusive nessa área de psicofarmacologia. Sim. E isso é uma coisa assim, eu não sei como é que a maioria dos psicólogos fazem, mas eu, com o meu paciente, primeira pergunta, qual medicação que você está tomando? Para mim pegar o quê? Não, deixa eu pegar minha colinha, porque de cor não vai, né? Deixa eu pegar minha colinha de psicofarmacologia aqui, porque eu vou saber qual que é o que esse medicamento... Tanto você enxergar e você já vai saber depois não, Bia, automático. não funciona. Não funciona? Não, para o meu cérebro TDAH não funciona. E você lida bem com isso? Hoje eu lido. Ótimo. Hoje eu lido. Ótimo. Hoje O mais eu sei importante que é isso. Não, eu lido. Eu sei que eu vou precisar de ter ali uma colinha, né? Ajudinha. Tá tudo bem. Eu não vou guardar todas as informações. Excelente. Né? Não precisa. Eu falo que eu tô com muito... Eu não sei se deve ser a idade, né? Não sei. Eu tô muito seletiva. Ultimamente eu tô guardando o que eu quero. O que eu não quero, eu tô passando branco e vai embora. Você tá falando isso daí, uma coisa que eu vejo demais, né? De vendas na internet, né? Compre um programa organizador com planner, não sei quanto para TDAH. Eu já olho assim e falei, nossa mãe, só de falar de um planner para TDAH... Se resolvesse, a gente não precisava trabalhar, né? Não é? Deixa eu te falar. Aí, o que acontece? Dependendo do caso, a gente conversa. Não precisa ser o planner, não. Eu vou comprar... Paciente, não precisa ser um planner. Pode ser uma agendinha que você vai colocar dentro da sua bolsa e sabendo que vai ficar dentro da sua bolsa. Então, tem que ser do tamanho da sua bolsa. Para onde você for, você levar. Porque se você fizer uma maior, automaticamente você vai esquecer dentro do quarto e você vai embora sem agenda na bolsa. Sim. Então, eu falo que depende o planejamento em termos de quais as ações serão tomadas para poder trabalhar o TDAH na vida de cada um, depende muito do jeito de ser de cada um. Um pode funcionar ali, né, o calendário, lá no iPhone, e outros não. Sim, com certeza. O que funciona para você? Para mim é uma miscelânea de coisas. Dentre elas o calendário do iPhone. Mas isso me fez me lembrar da vez que eu ainda não tinha tanto conhecimento enquanto paciente de coisas que eu poderia fazer para corrigir as minhas disfunções do TDAH. Estava começando ainda a minha vida enquanto paciente da TCC. E uma das coisas que eu fazia era anotar o que eu precisava fazer. Só que eu não anotava num papel, porque eu não tinha papel comigo. Eu anotava na mão. Aquele famoso bilhetinho que você anotava aqui. Maravilhoso. E aí já teve momentos de eu anotar aqui na mão e aqui embaixo está escrito vire, porque tinha mais coisa aqui. Você tá brincando? Eu não cabia só aqui, então era anotar vire, aí eu anotava aqui. E aí, obviamente, você vai transpirando, você passa a mão aqui, esfrega, nossa, perdi um monte de coisa que eu tinha que fazer. E aí, uma das queixas que eu levei para minha antiga psicóloga era isso. Ela falou, por que você não faz uma agenda?
E aquilo caiu como uma coisa assim, nossa, mas é tão óbvio, tão porque eu não óbvio. pensei nisso antes. E hoje em dia a minha agenda do Google... Mas a agenda do Google funciona para você? Lotada de Pra mim compromissos, também, é. cheia de cores, de alarmes diferentes, de Isso, agendas exato. diferentes. Muito visual, né? Porque tem que estar no campo Totalmente visual. totalmente É isso daí. visual. O E campo já virou visual. até uma coisa compulsiva. Quando eu tô ocioso sem nada pra fazer, pego o celular, vou rolar a agenda, porque eu fico vendo aqui que eu tenho que fazer semana que vem, amanhã e tal. Já virou uma coisa organizada, bem direitinho. Eu, inclusive, um dia eu fiz um print da tela do meu celular, que fica ali, na tela do meu celular, fica a agenda do Google, né? Que tem como você colocar. Destravei. A primeira coisa que eu vejo, a minha agenda. Primeira coisa. Então, como que funciona para você? Agenda do Google. A agenda do Google. Agenda do Google. Então funciona. Porque o meu celular está comigo onde eu estiver. Se eu tiver agenda escrita, comprei uma linda, com planner, meu nome, Letícia, psicóloga. Usei? Não. É isso aí. Gastei já gastei dinheiro dinheiro. também. É isso aí. Já Mas gastei aí- dinheiro com planner, com aplicativos, com Isso. mentorias. E Isso. quando eu vi, cara, Não peraí, não funciona. é isso. sabe? Isso. Cada um tem o seu jeito. Pode ser até que funcione para alguém. Só que eu Pra mim, acho que não. a questão é não entender que isso não é a solução para todos. Não é pra Isso todos. é muito individual. É. Depende muito do jeito da vivência, né, de cada um. Igual assim, eu não sei como é que funciona para você lembrar que você tem que pagar as suas contas. Débito automático. Então, o meu banco não aceita débito automático para algumas contas que eu tenho para pagar, né? Que é banco virtual, né? Sim. Não aceita. E aí, o que eu faço? Se você for na minha casa, você vai ver as dívidas, a minha geladeira. Estão presas ali. Eu vou ter que pagar. Aí hoje, glória ao Senhor Jesus Cristo, já tem o tempo que não corta a minha luz, não corta a minha água. Porque eu tô vendo ali, eu tenho que pagar. Só funciona desse jeito. Excelente. É Isso mesmo. É aquilo que funciona para você. Sim. Né? Estamos assim. Eu acho interessante também a gente conversar um pouquinho sobre o impacto do TDAH na família. Porque olha só, uma coisa que eu costumo preocupar muito, quando eu estou atendendo um paciente de TDAH, depois de um tempo, eu começo a querer entender como que a família funciona. Porque na maioria das vezes o transtorno na vida do paciente faz com que ele tenha algumas reações, ações às vezes impulsivas, muitas brigas, né? E que acaba adoecendo esposa, mãe, filho. E esse olhar de nós profissionais, até mesmo de um respaldo voltado para a psicoeducação, Exato. né? O que eu costumo fazer? Olha, como que é o seu relacionamento com a família? Ah, minha esposa não me aceita, minha esposa quer separar, o meu filho não tem um bom relacionamento comigo. Com o passar do tempo, quando o paciente começa a entender como que funciona, ele por muitas vezes me pede para conversar com as pessoas da família, para poder explicar como que o TDAH funciona. E quando eu tenho esse contato, seja com o pai, com a mãe, né, com a pessoa que está ali no dia a dia com o paciente de TDAH, eu começo a enxergar que aquela pessoa também precisa de tratamento. Sim. E aí, no final da minha conversa, eu falo assim, olha, eu vou sugerir, de acordo com a minha experiência, que você trabalhe a sua ansiedade, que você trabalhe esses sintomas depressivos, né, que você procure um tratamento também, porque adoece a família. Adoece. E eu acho que eu queria começar falando disso do núcleo familiar mais perto, que é o cônjuge. Isso. Eu costumo, quando eu vou investigar TDAH em adulto, a gente adapta, né, o que está ali nos critérios diagnósticos, que geralmente falam sobre a infância, para a vida adulta. E eu pergunto como que é a vida sexual. Porque o paciente com TDAH, ele vai ter dificuldade atencional em várias esferas da vida. Sim. Não é só naquilo que ele não gosta de fazer. Em várias esferas da vida. Dentre elas a sexual. Num momento de plena entrega, que você tem que sentir várias sensações ao mesmo momento, você tem que silenciar os seus pensamentos para estar presente naquele ato sexual, naquela troca, a pessoa com TDAH muitas das vezes se distrai também. Sim. Começa a pensar em outras coisas. Sim. Pensa na conta, pensa na morte da bezerra, pensa num problema, e aquilo começa a ficar desinteressante. Sim. Então é comum adultos com TDAH terem disfunções eréteis, ou terem baixa lubrificação vaginal, ou demorarem a ter o orgasmo, até chegar ao ponto de prejuízo na libido e o sexo ficar desinteressante. Exatamente. Não querer fazer sexo. E também é comum que a pessoa com TDAH
perca o interesse no parceiro, porque aquilo já parou de ser estimulante. Enjoa. Essa questão do enjoar, né, do virar rotina, isso daí é uma situação muito grave. Sim. Né? Sim. O tempo todo. E é ruim porque a pessoa ela tenta evitar que isso aconteça, às vezes nem sabe por que acontece, mas vê um padrão de repetição acontecendo nos relacionamentos anteriores e não consegue fazer algo para evitar que aquilo aconteça. E acaba que, principalmente nos homens, esse desinteresse sexual se resvai num abuso de pornografia, num abuso de masturbação. Sim. E aí você vai ter um condicionamento, bem Pavlov mesmo, de que dessa maneira eu tenho um orgasmo, então na hora do sexo eu não vou conseguir ter um orgasmo. Sim. E tem o outro lado também, o paciente impulsivo, que está sempre naquele estimulação e está sempre de conversinhas, papinhos. Sim. Com outras pessoas, buscando reforços. Estímulo. Exatamente. E isso é um prejuízo enorme, né, gente? Porque, na verdade, a rotina é algo assim que é difícil de lidar enquanto TDAH, não é? Eu lembro que a presença da rotina foi uma das coisas que me guiou na escolha da especialidade. Quando eu estava na faculdade, até o 12º período eu ia fazer cirurgia. Eu estava até fazer cirurgia geral, depois cirurgia pediátrica e não sei o que. E quando eu comecei a acompanhar mais o núcleo de cirurgia, eu vi que todo dia era a mesma coisa. Operava a mesma coisa, o mesmo tipo de paciente, o mesmo tipo de situação, ao ponto de que o cara vai ficando especialista naquilo, porque a anatomia raramente muda, você sabe exatamente onde entrar, então você vai fazer tudo direitinho, uma cirurgia de 1 hora vira uma cirurgia de 10 minutos com o tempo. Claro que não é bem assim, mas mais ou menos. E aí, na psiquiatria, apesar de você atender, na maioria das vezes, os mesmos transtornos, repetindo o que eu falei antes, cada um de nós é um universo. O TDAH da Letícia é diferente do TDAH da Bia. A ansiedade do Lucas é diferente da ansiedade do João. Então, aquilo muda muito. Não é uma rotina o tempo todo. Fica muito mais atraente. Sem contar que, na nossa área, a gente consegue aglutinar outros conhecimentos. Você pega um conhecimento de área de humanas, um conhecimento de sociedade, um conhecimento geral, e você coloca e traz para a sua vivência e acrescenta na maneira como você trata o seu paciente. Exatamente, não é maçante. Não é maçante. É gostoso. E aí a gente, mas é cansativo. Ouvir é muito cansativo. Não é? É interessante os pacientes, né, no final, geralmente, da terapia, porque eu atendo o mundo praticamente 100% online, né? Aí ele vira você, Beatriz, olha aqui hoje, aí vai e filma um monte de papelzinho de baixo, entendeu? Um monte de coisinha que vai rasgando, um monte de rabisco, porque é muito difícil parar para ouvir. A terapia é interessante porque praticamente condiciona toda semana, no mesmo dia e no mesmo horário, criar o hábito de estar com a psi, né? E ainda falar e escutar. Sim. E eu sou muito hiperativo. Então, na minha mesa tem muitas coisas para segurar. São umas pedras. Você é o combinado, então. Umas pedras, uns objetos. Aí, de repente, eu estou atendendo um paciente, estou mexendo numa pedra aqui, enquanto converso, enquanto presto atenção, mas a minha mão está aqui ativa mexendo naquela pedra. Então, até tem uma pedrinha de estimação que eu achei na praia de Búzios. Que a textura dela é perfeita. A gente adora a textura. É uma coisa louca. Ela é arredondada, porosa. Eu peguei ela no chão e falei, cara, era isso que eu procurei muitos anos da minha vida. Vou levar para casa. Exatamente. Fica lá do meu cantinho. Esse negócio de textura é uma coisa muito engraçada. Eu tenho essa coisa com textura, mas eu quero morder. Entendeu? Aí às vezes eu quero morder. Não vou te dar minha textura, pedra, não. gente, não me dê, porque eu vou querer mordê-la. Agora, voltando aqui ao tema, a questão da família, né? Eu, enquanto mãe TDAH, tenho um filho TDAH e uma filha com altas habilidades. E assim, é um bagulho muito doido, entendeu? Funciona assim. Quando a gente pega os 3 ali naquele dia que não tá bom, eu já peço desculpa lá no grupo do condomínio. Gente, desculpa aí, tá? A família aqui é neurodivergente. Não tem jeito, gente. Vamos gritar um com o outro. Às vezes os ânimos estão alterados, às vezes os nossos humores, porque não tem jeito, né? Uma das coisas que o TDAH traz, e é o que eu, Letícia, em mim, menos gosto, é essa alteração de humor, né? Então, assim, tem dias que maravilha. Tem dias que, Senhor Jesus, não quero que converse comigo, né? E eu trabalho conversando com as pessoas. Acaba o atendimento. Eu estou naquele, sei lá, acho que é um rebote mesmo. Eu falo, pelo amor do Senhor, não
Não fala comigo, gente. Mãe, mas você é mãe. Não, mas agora eu não quero ser Isso mãe. daí é interessante. horrível. Sabe o que você está falando? É muito importante sobre esgotamento. Exatamente. A gente escuta a palavra errada do paciente no início. Fala, eu sempre estou cansado, sempre eu estou desmotivado. Ou muitas vezes está esgotado. Esgotado por quê? Porque despende muita energia na mente acelerada. É tudo tão mais difícil, né? Não é? A minha mente não para, que é inclusive o tema tema. do podcast. E assim, despende tanta energia que tem momento de fato que precisa assim, parei, eu quero ficar quieto. E eu tenho paciente que no início da terapia precisava às vezes até de uma semana. Hoje essa pessoa já consegue num dia. Aí ele vira para mim assim, mas eu não queria nenhum dia. Assim, por favor, permita-se. Se você não tá afim, você não tá afim. É isso. Exatamente. E as pessoas que estão ao seu redor precisam entender Sim. como você funciona sem a cobrança Sim. É de isso. sempre estar bem. Sim. E isso que você levantou sobre a família me lembrou de um dado, a grande herdabilidade genética do TDAH. Sim. Estudos até mostram que gêmeos têm cerca de 70% a 80% de chance de terem TDAH se o outro irmão tiver TDAH. Entendi. E não é muito diferente de herdabilidade vertical, de mãe para filho, de pai para Isso, filho. isso. Então, se você aí em casa, por acaso, tiver TDAH ou seu filho tiver TDAH, vale a pena investigar os arredores aí também Isso, da família, inevitável. né? Porque provavelmente tem alguém aí que também tem. Quando numa anamnese mais, né, aprofundando mesmo para um diagnóstico de TDAH, é aquela questão, vem da infância, né? As características vêm da infância, quantas características, né, sintomas aparecem, né, a incidência, porque hoje em dia as pessoas já vêm para mim e falam assim, eu tenho TDAH. Sim. Tá. Doutor Peraí. TikTok O diagnosticou. doutor Exatamente. TikTok diagnosticou. Né? Mas nós temos critérios para isso. Sim. Eu acho importante nós falarmos, né? É a questão de entender como que essa parte hereditária, né? Se mãe tem, se, né, avô tem, né? É a questão de apresentar já os sintomas na infância, Sim. né? Dos 12 anos para cá agora, né? Já mudou um pouquinho. Antes era desde de novinho, Sim, agora desde a primeira até infância. desde a primeira infância. E se afeta mais de uma área da Exato. vida. Exatamente. Exato. Na anamnese, essas 3 questões já precisam estar bem claras. Mas nem sempre é fácil de deixar claro. Porque nem todo mundo tem memórias da infância. Sim. Ou se tem, como foi meu caso, eu era um excelente aluno até a 8ª série. Porque o colégio era pouquíssimo desafiador. Pouquíssimo. Era top 1 da sala. Passei para o ensino médio, foi o primeiro 2 que eu tirei na minha vida. Falei, caraca, a pessoa que tira 2 numa matéria, ela não sabe nada. Não, ô Lucas. Sabe nada. Então é difícil de achar às vezes. E quando o hiperfoco da pessoa é o estudo. E aí eu já vi tanto isso. Ué, mas como você era na escola? Você era um bom aluno? Não, eu era um bom aluno. Aí você vai ver o hiperfoco da pessoa sempre foi o estudo. Ou seja, a nota nunca vai ser ruim, gente. Sim, mas as Porque o outras hiperfoco áreas tá que ela ali. necessita de atenção estão completamente negligenciadas. Aí você vai olhar o restante. E hiperfoco é um assunto que às vezes aparece alguém falando que é um, entre muitas aspas, superpoder do TDAH. Isso me dá uma canseira, porque a pessoa nitidamente não sabe o que é um hiperfoco. Ela acha que é uma coisa gostosa, mas ela ignora o fato de que quando a pessoa está em hiperfoco, ela se literalmente esquece das outras áreas da vida. Perde a noção do tempo. Perde a noção do tempo, esquece de se alimentar, de se hidratar, de ir De no dormir. banheiro, De ir no de banheiro. dormir, de fazer dormir, coisas importantes. Poxa, eu tenho um projeto para entregar na sexta, mas eu estou no hiperfoco agora de um jogo de computador e eu não consigo, e isso é muito presente, a pessoa não consegue não fazer aquilo. Não. Às vezes ela nem quer. Às vezes não é nem prazeroso. Não é nem mais prazeroso. Não está nem gostando mais daquilo. Mas ela precisa fazer até acabar. Ou até acabar o estímulo. Então é uma coisa incontrolável. Não é um botãozinho liga e desliga. Não é um X-Men. Não é um X-Men. Eu adorei essa. Não somos, por favor, não somos um Vocês querem X-Men. mais um cafezinho, gente? Não, obrigada. Você quer um cafezinho? Não, eu tô bem, obrigado. E inclusive é bom avisar, aproveitando a deixa, que café e TDAH não combina tão bem. Não. Sim, não Não combina. combina tão bem. Ansiedade e café não combina tão E bem. como que é a sua relação com o café? Eu tomo menos do que eu já tomei. Ótimo. Mas eu tomo bastante.
Mas assim, eu consigo privar outras coisas que seriam prejudiciais ao TDAH para eu conseguir tomar meu cafezinho. Sim. Hoje em dia eu tomo entre 1 e 2 xícaras por dia. Já foi bem mais. Só que tem muita gente que fala que eu tenho TDAH, você vai ver realmente tem critérios. E aí você passa um tratamento, a pessoa só toma o remédio ou então só vai na terapia e não faz mudanças comportamentais. Sim. Não reduz consumo de estimulantes. E aí vem café, energéticos, chá verde, chá preto, chá mate, guaraná, Coca-Cola, chocolate 70% ou mais. Tudo isso contém substâncias que são estimulantes. Ou drogas ilícitas também, que é muito comum uma relação entre TDAH não tratado e uso de drogas ilícitas. E além disso, consumo exagerado de celular, isso vai condicionando a sua atenção para conteúdos cada vez mais curtos. Eu aposto que vai ter gente que vai ouvir esse podcast no vezes 2. Aposto. Com certeza. Porque a gente já está condicionado. Então, o uso exagerado de celular também condiciona a sua atenção a ficar cada vez mais curta. Então, além da medicação, além da terapia, você tem que se implicar também nas mudanças comportamentais, ambientais e de estilo de vida. Alimentares. Alimentos com alto índice glicêmico, né? Sim. Eu tenho essas questões do pico de energia, né? E aí, é claro que nem todos os dias a dieta vai ser aquela maravilha. Eu não vou falar que eu acho que de quase ninguém, vamos colocar assim, né? E aí o dia que a dieta não está muito bem, 11 horas da noite, o pico de energia, você faz o quê? Aí eu faço o quê? Eu saio cantando pela casa. Alguma coisa, tem que gastar de alguma coisa. Então o que eu vou fazer? Não posso fazer academia 11 horas da noite? Não vou. Muita energia, então eu tenho muito picos de energia. É engraçado. Está condicionado à minha alimentação e ao meu café. Eu reduzi o café por conta dos picos de energia. Eu convivo com uma pessoa que jura que não tem TDAH. Eu já falei, olha, acho que tem, que é muito comum, tanto nela quanto nos nossos pacientes, a energia noturna. Exato. Porque de noite tem muito menos estímulos, né? Isso. De noite é muito mais tranquilo. Tem pessoas que trocam o dia pela noite, Troca às o dia vezes, pela para noite. poder estudar. E eu vejo que é nítido. Quando eu já estou mais num encaminhamento mais cansado da vida, chega de noite eu quero dormir, aí ela liga o modo que eu falo que é o modo ratatá, que é o Pokémon ratinho que é agitado e vai querendo fazer acontecer. Eu falo, vamos dormir. Dormir é bom. Amanhã você vai acordar plena. Mas não, ela quer fazer tudo de noite, quer estudar, quer trabalhar, quer fazer... Vamos dormir, que é gostoso, mas às vezes é difícil. Eu tenho a lembrança da minha avó paterna fazendo faxina na casa à noite. Nossa. Olha a loucura, né? Caramba. TDAH, claro. Provavelmente. Né? Com certeza. Eu tenho essa lembrança dessas questões, né? E é muito difícil lidar com esse pico à noite. Você deita para dormir, mas cadê o sono? O sono é ruim. E é mais uma coisa que a gente precisa ficar de olho na questão comportamental. Né? E eu acho que a gente vai falando aqui de coisas e vamos abrindo tantos parênteses que a gente poderia fazer um podcast para cada coisa. Dá uma olhadinha no seu relógio mesmo. aí, olha. Pois faltam 4 minutos. Passou muito depressa. No início eu estava nervosa, né? Fui indo, foi agora que a gente está mais relaxada. Poxa, você vê que já levantamos vários parênteses para fazer um episódio só de cada um deles. Eu acho que uma coisa que não é muito falada é sobre as estereotipias do TDAH. Eu tenho várias. Mas várias. Uma delas é morder a boca ou pressionar a mandíbula, né? Antes da gente começar, eu tô nervosa. As mãos, claro, sempre, né? Minhas mãos é uma corrida sem fim. E eu acho que a gente podia fazer para falar dessas estereotipias. Comigo está lá. Pescoço, braço, dedos, o tempo todo. É uma coisa assim... que vai além dos estereótipos, né? Sim. Já fica aí a oportunidade de fazermos mais podcasts sobre... A Bia vai ouvir esse tá podcast se inteiro. Ela vai, né? Sim, ela vai ouvir esse podcast, vai chegar em casa, vai pegar os parênteses que a gente abrir, vai bolar um tema para cada parêntese. Você vai fazer isso. E vai falar, o próximo é esse. Vambora. Vocês topam voltar? Como diria o Jô, você volta para cantar? Volta pra cantar. Não, e vai tomar cafezinho, só um Sim, pequenininho. Um pouquinho assim pode, tá? Inclusive, o meu tema nos meus vídeos que eu fazia pro Instagram costumava ser, vai um cafezinho? Vai um cafezinho. Aí veio uma hora que eu falei assim, cara, não posso oferecer um cafezinho para todo mundo, não. Aí eu fiz vai um chazinho? Bom, nós vamos agora ir despedindo. Uma pena. Né? Foi bom demais. Fiz esse presentinho aqui para vocês. Ai, que lindo. Para selar e marcar o nosso primeiro encontro, seu primeiro podcast. Meu primeiro podcast. O seu também. Gente, o meu também. Olha só. Enquanto idealizadora, Que delícia. o primeiro. Que maravilha. Para selar.
nosso Bom, presentinho. há Lindo. 2 anos, eu comecei a idealizar esse podcast. E a intenção é cuidar da saúde mental, mas não só da mental. A mental, a espiritual e a física, né? Por isso, afeto, ciência e propósito. Convido vocês também para um próximo podcast, quem sabe com vocês, né? Eu gostaria muito. Com certeza eu vou analisar cada tópico e vou dali destrinchar vários, né? Adorei a ideia. E passem para frente, né? Divulguem, façam com que pessoas que têm o TDAH comecem a enxergá-lo de uma forma mais descontraída, mais harmoniosa, né? E eu gostaria que vocês terminassem aí com uma palavra, né, relacionada a esse encontro. Por favor, pode ir primeiro. Vamos lá, então. Muito obrigada. Adorei estar aqui. Eu acho muito importante ter essa abertura para a gente poder falar, né, do TDAH, do que do impacto na nossa vida, do como a gente precisa realmente do tratamento, do quantas pessoas... Hoje tem uma coisa muito assim, nossa, modinha você ser diagnosticado. Não é modinha, gente, isso já estava aí, sem diagnóstico, né? E como eu falei da minha avó aqui, imagina, minha avó, lá em não sei em quantos 1900, sei lá quantos anos atrás, porque nós não fazemos conta de cabeça, não vai funcionar. Inclusive, a discalculia está ligada ao TDAH, olha que coisa interessante. E assim, eu acho que a gente precisa realmente de espaços para poder falar sobre. E é muito bom ser ouvida. É muito bom. Obrigada. E principalmente ser ouvida por pessoas que precisam entender mais sobre o TDAH. E eu acho que isso é essencial, entender que há informações boas e há informações ruins. E você, enquanto leigo, vai ter dificuldade de saber o que é uma informação boa e uma informação ruim. Então, na dúvida, se você percebe que tem algo de diferente, que tem dificuldades que você está tendo no seu dia a dia, e principalmente que tem o sofrimento, não sofra sozinho. Busque ajuda profissional, psicólogo ou psiquiatra, para te ajudar na busca por um diagnóstico, se for o caso, e traçar um tratamento. Não precisa ter um diagnóstico, mas vai te ajudar a ser ouvido e chegar a um ponto em comum do que pode ser feito. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Adorei. Muito bom. Também adorei. Muito obrigada.